Deus não me deu essa palavra em vão. Saia daqui com raiva de mim ou com raiva de si. Eu prego para isso: ou você me odeia ou você odeia seu pecado. Não foi você que morreu para me salvar, não foi você que me chamou para pregar, foi Deus. E eu te dou um conselho: não saia daqui me odiando, nem odiando o tema. Saia daqui com ódio de seus pecados. Saia daqui ferida, saia daqui ferido. Por quê, pastor? Deus só fere quem Ele quer sarar. Deus só humilha quem Ele quer exaltar. Deus só arranca a máscara de quem Ele quer santificar. Identificaram o Salmo 15? Diga amém. A partir do verso 1 está escrito assim: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra, pratica a justiça, de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas mesmo que seja prejudicado. Quem empresta seu dinheiro ao necessitado sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Dependendo da sua tradução, quem age assim permanecerá na presença do Senhor. Podeis tomar o vosso assento. Há uma proliferação de falsos crentes em nossos dias, e a culpa são dos pregadores. Falsos pregadores pregam falsas mensagens e são sustentados por falsos crentes. Se tem falsos pregadores, tem falsas mensagens e o resultado são falsos crentes, nós teremos falsas igrejas. Se temos falsas igrejas, nós temos um aglomerado de pessoas que não nasceram de novo. Um aglomerado de pessoas que não conhecem o Evangelho. E eles pensam que estão cultuando a Deus ao seu modo. E ainda dizem: cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua verdade. Isso não serve para o culto. Para o culto a Deus, só serve a verdade de Deus. Se o culto é de Deus ou para Deus, ele tem que ser baseado naquilo que Deus diz. Na igreja física, qualquer pessoa pode entrar. Num ambiente onde se pratica o evangeliquez, do glória a Deus, aleluia, amém, Deus abençoe. Qualquer pessoa pode entrar. Mas na dimensão do culto, na dimensão espiritual, na atmosfera cultica, que atrai Deus e que toca o coração de Deus no louvor, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. A igreja inclusiva é um engano, é um engodo de Satanás. A proliferação de igrejas para dizer que nós estamos crescendo e evoluindo é um engano de Satanás. Estamos olhando para a maioria das igrejas e muitas delas estão cheias de pessoas vazias de Deus. E nós dizemos, aquilo foi um avivamento? Ou isso é um avivamento? Estamos até cantando muito sobre avivamento. Mas a gente não consegue se comportar como crentes avivados. Jesus disse: porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando ele vier? Lucas 18. Mateus 24, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Paulo profetizou, escrevendo a Timóteo, que nos últimos tempos teríamos
tempos trabalhosos. Eu não sei que tipo de avivamento a igreja está esperando, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma exigência de comportamento avivado. Se você recebeu a ação e a unção do Espírito de Deus na sua vida, o seu caráter é transformado. A sua vida é alterada. Ela sai de um rumo humano, carnal e mundano e passa a ser controlada pela palavra. Para que isso, pastor? Para que você possa cultuar. Para que o culto não seja 2 horas de simplesmente barulho, aleluia, glória a Deus, dentro de um prédio. Mas que o culto seja praticado antes mesmo de nos reunirmos aqui. Por que eu digo isso? O Salmo 15 completa, ou é a base, para tudo isso que eu estou falando a vocês aqui. Eu quero dividir a minha mensagem em 3 pontos. Perguntas importantes. O segundo ponto, um equilíbrio importante. E o terceiro ponto, a coisa mais importante. O que está acontecendo no Salmo 15, que se conecta a essa introdução que eu falei a vocês, é que há um adorador a caminho da tenda da adoração. Essa tenda é chamada de tabernáculo. E antes que ele chegue perto do ambiente de culto para adorar, ele faz perguntas importantes. E as perguntas são: Senhor, quem pode entrar no teu tabernáculo? Senhor, quem pode ter acesso ao lugar da intimidade? Se você já leu o Êxodo, você sabe que o tabernáculo era dividido, para facilitar a compreensão, 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Se você já leu Êxodo a partir do 24, escute-me, você sabe que quem tinha esse acesso restrito de intimidade era o sacerdote, átrio, santo lugar e santo dos santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Se você já leu Êxodo 24, você sabe, só sacerdote, tribo de Levi, e Davi não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá. Só sacerdote, tribo de Levi, oferecendo o holocausto, ou seja, queimando totalmente um sacrifício. Só pode ter acesso aquele que tem o incenso, a fumaça que o cobre, enquanto ele entra para interceder pelo povo. Só pode entrar no tabernáculo quem se lava na bacia de bronze. Só pode entrar no tabernáculo quem tem as vestes sacerdotais, com a mitra na testa, escrita santidade ao Senhor. Quem tem o peitoral, o éfode, com pedras preciosas, e também os nomes das tribos de Israel, nos ombros ligados ao peito. Só pode entrar no santuário quem tem todo esse aparato sacerdotal. E tem que ser da tribo de Levi. Tem que ser sacerdote. Não é à toa que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque não era o plano original e eterno de Deus que só uma tribo, um homem de uma tribo, tivesse acesso ao local íntimo do culto. Não. Por isso que em Cristo tudo isso é ressignificado e todo o povo de Deus agora é sacerdócio real, que em qualquer lugar pode falar com Deus e atrair a sua presença. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo que ele sabe lá dentro que a intimidade não é apenas para uma tribo. Ele sabe lá dentro que o plano original e eterno de Deus é para quem deseja Deus, é para quem ama a Deus.
é para quem quer sentir Deus. Só que ele não está dentro da tenda. Ele não está dentro do tabernáculo. Ele está a caminho do culto. Ele está a caminho do tabernáculo. E antes que ele entre no tabernáculo, ele faz as perguntas importantes. Ele está indo, imagine por favor, era um tabernáculo em um lugar alto, pois o tabernáculo foi levantado para depois se tornar templo no monte Moriá, em um dos montes nas terras de Moriá. E enquanto ele se conduz à direção da tenda, à direção do tabernáculo, ele vai perguntando, antes do culto, antes de chegar no local de cultuar, ele vai perguntando, quem é que pode entrar? Quem vai sentir sua presença? Quem vai experimentar a intimidade? Como eu devo me comportar para que eu entre no ambiente cultico? Senhor, quem está preparado para ter acesso ao tabernáculo? A expressão habitar na tenda ou permanecer no monte não é na nossa linguagem morar fixamente, fixadamente, até porque o tabernáculo era móvel. Os irmãos sabem disso. O que era permanente era a experiência dentro do tabernáculo. Quando a chama acendia na tampa da arca, ou quando a glória descia na porta do tabernáculo, Êxodo 40, ou quando o fogo de Deus descia sobre o altar, 1 Crônicas 7. Isso era habitável no homem. Isso era marcante no homem. Habitar é ter a marca do ambiente em mim. Você pode ter vários setores por onde passa e trabalha, mas você sabe o que é habitável em você. É o seu lar, é o seu quarto, é a sua cama. O que ele diz, Senhor, quem pode habitar? Quem pode ser impactado? Quem pode ser marcado pelo culto no tabernáculo? Por que ele faz perguntas? Quem faz perguntas quer saber. Quem faz perguntas reconhece que não sabe. Quem faz perguntas fica mais inteligente quando sabe a resposta. Só que é uma pergunta que ele mesmo vai responder. Quem faz pergunta é porque está analisando. Mas eu disse, ele não está perguntando para o sacerdote. Ele está perguntando a Deus, enquanto ele está indo cultuar a quem? Não estressa não. Ele não está perguntando ao sacerdote. Ele está perguntando a Deus, enquanto ele está indo cultuar. Com quem ele está falando no Salmo 15? Com quem? Com Deus. Então ele está indo cultuar a Deus. E essas perguntas é uma autoanálise. Eu estou preparado para cultuar? Eu estou preparado para adorar? Aí ele responde, só tem acesso quem é íntegro, quem pratica justiça, quem fala a verdade de coração, quem não é difamador, quem despreza os que têm conduta reprovável, quem honra quem teme a Deus, quem cumpre sua promessa mesmo quando sofre prejuízo, quem não aumenta a dor do necessitado e pobre, e o que não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Esse eu sei que entra no culto. Esse eu sei que ele não fica sentado na cadeira observando ou disfarçando glória a Deus e aleluia. Ele está dizendo, esse entra no culto. Esse tipo de gente toca o coração de Deus. Esse tipo de gente atrai a glória de Deus para a vida dele. Isso é um autoexame. O pregador examina seu sermão, legal. A banda examina a afinação dos instrumentos, legal. O cantor examina o repertório, tudo bem. Tecnicamente, isso é necessário. Mas
teologicamente, culticamente, eclesiasticamente, temos que analisar nossa vida antes do culto. Do que você se encheu hoje? O que você assistiu antes de vir para o culto? O que você escutou antes de chegar no culto? Se você passou o dia na rede esgoto de televisão, sinto muito, você não vai adorar. Se você passou o dia se enchendo de pornografia na Netflix, sinto muito, você não vai entrar na tenda. Se você não consegue vir para o culto e antes de vir ao culto, olhar no espelho, minha irmã, e se perguntar: minha roupa está mais justa que Deus? Minha roupa está glorificando a Deus? Se o marido não consegue olhar para a esposa e dizer: hoje eu feri o coração da minha esposa. Se a esposa não consegue analisar-se diante do marido e dizer: hoje eu desonrei o meu marido. Se os filhos não conseguem lembrar: hoje eu rebelei-me contra meus pais. Se você não faz uma autoanálise antes de cultuar, não minta que você está sentindo a glória de Deus, porque não está. Ah, pastor, é que eu me arrepiei. Vai lá fora, tira a camisa ou se joga no rio para ver se tu não arrepia. Irmão, vida cultica é mais do que sentimentalismo barato. É mais do que ser crente sensitivo. Eu não estou dizendo que você não pode errar. O que eu estou dizendo é: examine o homem a si mesmo. Atos capítulo, esse versículo aqui está em 1 Coríntios 11. Atos capítulo 5 diz que quando o Espírito Santo, o Consolador, a pombinha, matou Ananias e Safira, a Bíblia diz que os ímpios não ousavam congregar naquela igreja. É melhor o inimigo declarado do que o inimigo disfarçado de amigo entre nós. Eles olharam para a igreja e disseram: ali o negócio é sério, ali não dá para mascarar, ali não dá para enganar. Ah, irmão, se você não faz uma autoanálise antes de cultuar, você não confessa pecado. Se você não faz uma autoanálise antes de cultuar, você não vai clamar pela graça. O que o salmista está fazendo é: eu estou indo adorar, mas será que eu vou adorar? Repito, entrar no prédio qualquer um pode. Aí você acelera e diz: mas no céu não entra. Nem precisa chegar no céu. O culto não sobe. Perdeu tempo. O que eu tenho que fazer, pastor? Vai para casa. Deuteronômio capítulo 5, o povo estava no pé do monte e Deus disse a Moisés: eles não querem me ouvir, manda que eles voltem cada um para sua tenda. Deus não quer que tu perca tempo. Vai para casa. Quem pode entrar? O culto é coisa séria. Se não entendermos a seriedade do culto, se não tivermos uma visão comunitária de culto, lembra do texto da ceia, que não discerne o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Quem não sabe o que é igreja, quem não se dedica a aprender eclesiologia, não é xingamento, não é língua estranha, é só a doutrina da igreja onde você congrega. Quem não conhece o que é igreja, não sabe o que é corpo de Cristo, não cultua. Precisa dos outros cultuando, precisa dos outros preparando o ambiente, mas ele mesmo não consegue atrair Deus, não consegue gerar um culto agradável para Deus. Agora, por que ele pergunta a Deus? Porque ele sabe que culto é para ser recebido por... Ficou feio. Culto é para ser recebido por Deus. Então, para quem que ele está perguntando? Para Deus. Por que ele não pergunta para homem? Porque no culto, menos importa se os homens me recebem. No culto, menos importa se os homens me aplaudem. No culto, menos importa se os homens me cumprimentam. No culto, eu tenho que
que ser recebido por Deus. Se ele perguntasse em algumas igrejas: como é que eu faço para entrar no tabernáculo? Como é que eu faço para entrar no culto? Aí o pastor da igreja responderia: dê o dízimo, faça a campanha, traga a sua oferta, deixa o cabelão no pé, deixa a saiona no pé. Mas quando ele pergunta para Deus: o que eu tenho que fazer para cultuar? Seja justo, seja íntegro, fala a verdade do coração, não seja difamador, não seja prejudicial a ninguém, despreze quem tem conduta reprovável, valorize quem teme, cumpra suas promessas, não abata o abatido ainda mais e não aceite suborno para mentir contra o inocente. Essa é a resposta de Deus. Segundo lugar, um equilíbrio importante. Primeiro lugar, uma pergunta importante. E qual é a importância da pergunta? Autoanálise. Segundo lugar, um equilíbrio importante. Que equilíbrio é esse? Vou perguntar de novo. Bora lá. Ele está perguntando para quem? Agora ficou chique. Ele quer cultuar a quem? A tenda e o monte são de quem? Fala, Deus! Ele quer sentir a presença de quem? Então, olha a resposta: Senhor, como que eu faço para te sentir, para te adorar, para entrar no santuário, para ver tua glória? Agora olha o equilíbrio. Ele quer Deus, mas quando ele responde, qual é o preparo? Como devemos nos comportar para que sintamos e tenhamos Deus em nosso culto? Escute isso, por favor. Todas as respostas condizem ao relacionamento com o próximo. Ele está querendo Deus, ele pergunta para Deus, mas as respostas são direcionadas a Deus conforme, baseadas em meu comportamento contigo, em minha relação contigo, em nossa comunhão. Se não somos capazes de dizer de verdade que somos não entra na tenda do culto, não sobe no monte da intimidade. Vou provar para vocês. Olha a resposta no verso 2: só entra, só sobe quem tem uma vida íntegra e pratica a justiça. O que é a prática da justiça? Da esperança e aliviar o fardo dos injustiçados. É olhando para o próximo. Quem não difama com a língua, quem é esse? Aquele que se esforça para edificar o próximo com as suas palavras. Verso 3: quem entra, Senhor? Aqueles que honram os que temem a Deus. O que é isso? É dar motivo para que os santos, para que quem é cheio de Deus, permaneça agradando a Deus, permaneça se enchendo de Deus. Perceba, ele está falando sobre culto, que é para Deus, mas as respostas têm que ser condizentes com o meu relacionamento com os meus irmãos. Verso 5: não emprestar o dinheiro com usura ao necessitado. E aqui eu preciso abrir um parêntese. O texto não está falando de investidores. O texto não está falando de quem pega um dinheiro emprestado a juro para fazer um outro investimento num país capitalista ou num acordo qualquer. O texto está baseado na cultura israelita, onde se era proibido emprestar dinheiro. Segundo, era proibido emprestar dinheiro ao pobre. Primeiro, era proibido emprestar dinheiro. Segundo, era proibido emprestar dinheiro ao pobre. Em Israel, se alguém chegasse a pedir dinheiro, é porque estava muito pobre de ré, e põe ré nisso. Aí o texto diz: aquele que ajuda o pobre,
Aquele que não dá o dinheiro ao pobre dizendo, ou tu devolve ou eu te pego, ou tu me paga ou eu te apago. É esse tipo de gente aqui que está no contexto do Salmo. Ou seja, é alguém que ajuda o necessitado sem querer algo em troca. E o último verso diz, não aceita suborno contra o inocente. É amar a verdade acima das riquezas. Isso é um equilíbrio. O quê? Ele olha para Deus, ele quer Deus, aí Deus diz, você me quer? Quero. Você quer a minha presença? Quero. Então olhe para o lado, olhe para o próximo, cuide do seu irmão, zele da viúva, cuide do órfão. Estenda a mão para ajudar quem caiu e reconhece que caiu. Ajude o necessitado. Ou seja, não basta desejar a tenda da comunhão. É preciso ter comunhão com os irmãos. Quem deseja o secreto da tenda, da intimidade, tem que ter uma vida social ou eclesiástica de amor entre irmãos e paz, se possível, com quem, mesmo que ímpio, seja respeitador com os princípios de Deus. Olhar para o monte da santidade não pode me fazer esquecer de quem está ao meu lado. Irmão, Deus veio em Cristo como gente. Jesus andou entre as gentes. Está no céu como gente e vai buscar para arrebatar a gente. Deus é Deus que investe nos seres humanos. Você lembra do Getsemane? Quando Jesus estava no Getsemane, Pedro pega a espada e fere a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Jesus se ajoelha, pega a orelha e devolve. Aí olha para Pedro e diz assim, guarda a tua espada. Eu tenho acesso a 12 legiões de anjos. Se eu desse uma ordem, estava todo mundo aqui. Isso é chique, não é? Vou perguntar de novo. Ele tem acesso a quantas legiões? Cada legião romana tinha 6.000 soldados. Multiplique por 12. Multiplicou. Aí ele olha para os 12 homens e diz, eu não vou invocar 12 legiões. Eu escolhi 12 homens. Aquele que tinha acesso a 12 legiões de anjos preferiu trabalhar com seres humanos falhos, pecadores como eu e você. Sabe o que é isso, irmão? Assim como Jesus acreditou em você, quem é você para desacreditar nas pessoas? Por que você não se levantar e dizer, pelo amor de Cristo, eu vou levantar o caído, eu vou trazer de volta quem se abateu? Alguém está entendendo essa palavra aqui? Irmão, na maioria das vezes, nós pensamos assim, eu fiz tanto e não me agradeceram, eu fiz tanto e não me honraram, e o Espírito me conduz a dizer a alguém aqui, esqueça o bem que você fez, e jamais esqueça o bem que fizeram a você. Esqueça o bem que você fez, e jamais esqueça o bem que fizeram a você. Porque se você ficar se lembrando demais do bem que você fez, você se tornará uma pessoa amargurada, porque o ser humano é ingrato. Então esquece o que você fez, até porque foi Deus que usou você, foi Deus quem abençoou você, foi Deus que deu graça a você. Agora jamais se esqueça do que fizeram por você de bom. Por quê, pastor? Porque assim você se torna uma pessoa grata, assim você se torna uma pessoa humilde, assim você reconhece que tudo vem de Deus e é para a glória de Deus. Fizeram o mal a você,
mas é você que escolhe se vão te tornar tão mal quanto eles. Judas vê Jesus como fracassado. Judas vê Jesus como alguém que deve ser traído. Mas Jesus olha para Judas e diz: amigo. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus vai na praia atrás de Pedro e diz assim: filhos, tendes o que comer? Pedro olha e nega. Jesus olha e chama de filho. Sabe por quê? Se você tem Cristo na vida, você independe das ingratidões humanas para continuar servindo Deus. E só serve Deus quem serve os seus irmãos. Só pode ser uma bênção para o mundo quem é uma bênção na sua igreja local. Talvez você não goste de servir sua igreja local. E ainda diz assim: eu prefiro amizade com os ímpios do que amizade com os crentes. E eu sei por quê. Porque amizade com ímpio é: tu me feriu, vaza da minha vida. Tu me feriu, vou te colocar na cadeia. Agora, relacionamento com irmãos não pode colocar na justiça antes de tentar se reconciliar. E se ele não quiser te ouvir, traz 2 ou 3 testemunhas. E se ele não quiser ouvir as 2 ou 3 testemunhas, tem que falar para a igreja para tentar ajudar vocês dois. Só depois que ele rejeitar a sua tentativa de reconciliação, depois que ele rejeitar as 2 ou 3 testemunhas, depois que ele se levantar contra a igreja, aí sim ele pode ser excluído. E depois de excluído, tu pode levar o irmão à justiça. Sem antes passar por esse processo, não pode não. Essa é a questão. O mundo lá fora aprontou comigo, cai fora. Aqui não. Vai perdoando. Na ceia tem que cear junto. No culto tem que dar glória a Deus junto. E tem que dizer que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te leve além do que você sonhou. O que é isso, pastor? É vida cultica. É vida de quem entra na tenda. É vida de quem entra no santuário. Pastor, mas eu quero Deus. Cristo é o cabeça, mas Ele é o cabeça de um corpo. Quem não tem comunhão com o corpo, nunca terá comunhão com a cabeça. Mas eu estou dizendo sobre equilíbrio importante. Até na comunhão entre irmãos, até nessa questão do amor, tem que haver equilíbrio também. Porque tem gente que quando fala de amor, só prega sobre esse atributo de Deus. Os pregadores, ursinhos carinhosos, os netcrentes. Deus é amor. Deus é amor. O Novo Testamento diz que Deus é espírito, mas para eles Deus é só amor. O Novo Testamento diz que Deus é luz, mas para eles Deus é só amor. O Novo Testamento diz que Deus é santo, mas para eles Deus é só amor. O Novo Testamento diz que Deus é fogo consumidor, mas para eles Deus é só amor. Então, bora falar do equilíbrio do amor? Bora. Verso de número 4. Vou voltar para o 3. Entra na tenda quem não difama, quem não prejudica, quem não é caluniador. Aí vem para o 4. Entra na tenda da intimidade, cultua de verdade aqueles que desprezam os que têm conduta reprovável. Aleluia. Que é isso, pastor? É o amor. O que é isso? É a palavra. O que é isso? A Bíblia. Não adianta você estar no culto, cumprimentando os irmãos, ajudando os irmãos, mas lá fora você faz aliança com gente bandida, safada, que desonra o evangelho, que desonra a família, que quebra princípios. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Sabe o que é isso? Falta de equilíbrio cristão. O equilíbrio cristão é doar sem doer. Crente não dá moral para imorais. Crente não faz aliança
com quem quebrou a aliança com Deus, se tem caráter reprovável, o máximo é boa noite, bom dia. Agora, comunhão é só com quem nasceu de novo. Comunhão é só com quem está na luz de Jesus. Então deixa eu ser mais claro. Denuncie os falsos pastores, denuncie os falsos pregadores, denuncie os falsos crentes, se afaste desses falsos crentes. Só vou ler 2 versos para caminhar dentro do meu tempo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, olha Paulo dizendo: quando lhes escrevi, pedi que vocês não se misturassem com pessoas imorais. Verso 11, o que eu quero dizer é que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, mas vive na imoralidade sexual. Se diz irmão em Cristo, mas é ganancioso, é idólatra, é beberrão, é ladrão. E Paulo conclui: nem ao menos coma com alguém assim. Não se sente à mesa com quem despreza os princípios da palavra. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se assenta na roda do escarnecedor, não se detém no caminho do pecador. Você foi chamado para ser luz. É verdade o ditado: me diga com quem tu andas e eu vou dizer quem é você. Me diga quem é você e eu vou saber com quem você anda. Se faltar gente santa na terra para andar com a igreja, ela tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos de Deus que não a abandonam. O que é que Paulo disse sobre os hereges? Tito 3,10: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, bloqueia, para de seguir, manda vazar. Para que isso, pastor? Se você quer ter intimidade. Eu não passo para dar glória não, fica de boa. Último lugar, a tarefa mais importante. O que é? Integridade. Irmão, olha a pergunta dele: Senhor, quem pode entrar na tenda? Senhor, quem tem acesso ao monte da intimidade? Senhor, quem pode te sentir? Senhor, quem pode te adorar? Aí, irmão, lembra do que eu falei na introdução da mensagem? O sacerdote com as vestes belas, o sacerdote com a mitra, uma lâmina de ouro escrita santidade ao Senhor, o boi oferecido, o cordeiro oferecido no tempo do Antigo Testamento. Isso era o que abria o acesso para o culto, e era tudo muito bonito. Mas quando você chega no Salmo 15, não se pede nada de estética para o culto. Acima da estética se pede a ética, pede prática da justiça, pede integridade, pede falar a verdade de coração, pede para não ser difamador, pede para honrar os que temem a Deus. Ou seja, a ética está acima da estética. Às vezes a gente pensa que Deus está no culto porque o sermão foi belamente transmitido. Uma boa hermenêutica, arte da interpretação,
uma boa exegese, grandes lições extraídas do texto, uma boa homilética, a postura do pregador, a voz do pregador, a distância do microfone, a beleza do coral, a beleza do prédio. Irmão, tem muitas igrejas que tem muita estética, mas não tem ética. O que é a ética, pastor? É a integridade na vida de quem cultua. Irmão, antes que eu elabore o meu sermão, antes que você cante uma bela música, Deus está olhando para a sua vida. Deus está olhando para o seu caráter. Lembra da oferta de Caim? Agora lembra da oferta de Abel. A oferta de Caim era muito bonita, irmão. Tinha frutos, tinha legumes, tinha folhas. Imagine aquela ceia de Natal que a mãe, a sogra e a tia faz, aquele negócio chicoso. Aí você ia chegar perto da oferta de Caim. Uau! Que top! Cadê a oferta de Abel? Aí tu olha pro lado de lá, lá vem Abel. Pera aí que eu tô chegando. Aí pega a ovelha, aí pega a ovelhinha, pega uma faca afiada, mete no pescoço, rasga. Aí depois vem no peito da ovelhinha, rasgou. Aí mete a mão nas entranhas e lá no bucho, puxa a gordura. Tô chegando e coloca no altar. Pleque. Aí você... A oferta de Caim tem estética. A oferta de Abel, tu diz Só que do céu, Deus olha para o caráter de Caim e diz: é filho do maligno. Deus olha para Abel e diz: é justo. Tem estética, mas não tem ética. Não tem estética, mas é íntegro, é justo. É meu servo. Irmão, eu sei que a sua voz não é bela, mas você adora de verdade. Sua pregação é simples, mas você vive o que prega. Canta música simples, mas canta o que vive. A ética está acima da estética. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Senhor, quem é que vai te adorar? Aquele que tem caráter, aquele que odeia a injustiça, aquele que honra o próximo. Esse entra na minha presença. Lembra de Jesus, homem de dores? Isaías 53: nenhuma beleza nele víamos, porque esbofeteado, febril, ensanguentado. Olha para a cruz, não tem estética alguma, mas quem está morrendo em nosso lugar é santo, é santo, é santo. Não tem beleza, mas é o perfil de toda a ética. E no dia do arrebatamento, aí ele vai estar lindo demais. 2 Tessalonicenses 1, a Bíblia diz que os ímpios vão tremer na presença dele, mas a igreja vai admirá-lo. A igreja vai admirá-lo. A igreja vai cantar: o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. A igreja já adora na beleza da santidade. Beleza para o culto é santidade. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Aleluia, 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 aleluia. O que é beleza para Deus? Caráter. Não há direito sem deveres. Só tem intimidade na tenda secreta do culto quem cumpre seu dever cristão fora do culto. Eu lembro que na minha infância as irmãs do ciclo de oração cantavam: o que viestes fazer aqui? Nós é raiz, Leonossal.
Mas hoje a pergunta é: o que vai fazer depois daqui? Levantar a mão aqui é bom. O que você faz com a mão fora daqui? Abrir a boca para dizer glória a Deus aqui é bom. Mas você usa suas palavras para quê quando você sai daqui? Cantar que faz parte da noiva do cordeiro é bom aqui. Mas lá fora, o que você faz com a sua esposa? Aqui dentro dizer que Jesus é meu amado é bom. Mas lá fora, como é que você trata o seu amado? Caráter. Caráter. Equilíbrio de carisma com caráter. Se a igreja não te expulsar, Jesus vai te vomitar. Ainda tem gente que tem discernimento de espíritos. O Espírito está dizendo: é noite de santificação. Deus não me deu essa palavra em vão. Saia daqui com raiva de mim ou com raiva de si. Eu prego para isso: ou você me odeia ou você odeia seu pecado. Não foi você que morreu para me salvar. Não foi você que me chamou para pregar. Foi Deus. E eu te dou um conselho: não saia daqui me odiando, nem odiando o tema. Saia daqui com ódio de seus pecados. Saia daqui ferida. Saia daqui ferido. Por quê, pastor? Deus só fere quem Ele quer sarar. Deus só humilha quem Ele quer exaltar. Deus só arranca a máscara de quem Ele quer santificar. Corta aquela amizade hoje. Pede perdão para sua mãe, pede perdão para sua esposa, pede perdão para o seu marido. Quebra aliança com aquele político corrupto, quebra aliança com aquela prostituta, quebra aliança com aquele adúltero. Não senta à mesa, não liga, não conversa. Você é luz, você é sal, você é do céu, você é de Deus, você é santa, você é santo, você é a noiva do Cordeiro. Perde a venda, mas não perde o caráter. Perde as amizades, mas não perde a presença de Jesus. Perde o namoro, mas não perca a santidade, integridade, caráter.